Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lúcio Cast na mesa dos negócios, com uma edição especial, participando aqui no evento do Pastor Marcos, onde ele falou sobre legado. E eu sou apaixonado, tudo que conecta com legado, eu faço parte. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o João Adolfo, que ele é expert no YouTube. João, hoje eu vou aproveitar meio que até para fazer uma consultoria, porque a gente estava conversando e eu falei que eu não sou muito de YouTube. Aí você já me chamou a atenção e falou, não era. Então eu vou tomar a decisão hoje, né? Você falou muito bem lá na sua palestra, a decisão tem que ser tomada para poder alguma coisa mudar. Então seja bem-vindo, um prazer ter você aqui, conhecer um pouquinho da sua história, entender, né, o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Muito legal, com certeza. Eu fico muito feliz, Lúcio. Obrigado pelo convite de estar aqui, honrado de estar aqui na América e estar fazendo o que eu vivo, né? Eu acho que é muito importante, né? Eu vivo já do YouTube há 5 anos, atuo, ajudo empresários e empreendedores a se tornarem profissionais 3Rs, mais reconhecidos, mais remunerados e mais requisitados na plataforma internacional que mais paga, né, os criadores de conteúdo, mas não só isso, né? Porque os empresários hoje, eles acreditam que o YouTube eles vão fazer dinheiro com a monetização das visualizações, o que é real, sim, muita gente faz muito dinheiro. Eu tenho canais hoje de mentorados em mais de 10 países, são mais de 15 mil alunos que fazem até 200 mil por mês no YouTube. 200 Só mil. que não é ali, mesmo esses que faturam 200 mil reais por mês no YouTube, não é ali que eles ganham mais dinheiro. Porque quanto vale hoje para você se tornar uma autoridade dentro do digital? Quanto vale você ter mais credibilidade, mais confiança das pessoas? Então, ali já está, porque quando cria mais autoridade, mais confiança, mais credibilidade, os clientes, as pessoas, a audiência, ela está muito mais propensa a fechar negócios. Com você. Deixa eu Exatamente. trazer um ponto. Por muito tempo eu era um pouco, né? Eu hesitava em gravar porque eu achava que, poxa, eu sou empresário tradicional. Por que eu tenho que ficar gravando? E muitos amigos meus não gravam porque eles também acreditam na mesma coisa. Para que eu vou gravar sendo que eu vendo ferramenta X ou presto serviço X? Como é que você consegue diferenciar a pessoa que grava, que ela vive realmente do canal dela, para um empresário que quer sim ganhar mais dinheiro aproveitando a ferramenta do YouTube? Muito legal, uma excelente pergunta, né? E o que acontece? Hoje a gente vê até mesmo grandes bancos estando no YouTube se posicionando. Por que será? Porque eles sabem que a moeda mais valiosa que existe hoje é a atenção. E o dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. Então, se você não está chamando a atenção, o teu concorrente está. E muitas vezes o teu concorrente é pior do que você, tecnicamente. Ele é pior do que você na comunicação, mas você não está comunicando ainda. Simplesmente isso, você está escondido. E tem muitos empresários hoje que eles são igual a uma moeda de ouro no fundo do mar. Que valor tem hoje uma moeda no fundo do mar? Talvez seja igual a você que está do outro lado, só que você tem medo do que os outros vão pensar e às vezes é o medo, às vezes é o perfeccionismo, e o perfeccionismo não é padrão alto. O perfeccionismo é o medo do que as pessoas vão pensar do seu trabalho. Então, enquanto você não se posiciona, pessoas podem tomar o teu lugar. Excelente, essa aqui eu até anotei, uma moeda de ouro no fundo do mar, não tem valor algum. Mas beleza, vamos na prática. A sua palestra foi muito simples de entender e você provocou ali alguns empresários. Na prática, como é que você pega um camarada que nunca falou ou já fala e você consegue colocar ele para poder, assim, acreditar que faz sentido para o negócio dele falar algo no YouTube? E mais, falar do quê? Sendo que o cara às vezes só sabe vender uma cadeira. Vou dar um exemplo. O cara vende cadeira, o cara tem um escritório de contabilidade. Como que você cria essa possibilidade para ele? Muito legal. Eu acho que a primeira coisa é se pensa, porque são 9 pilares que são pré-estabelecidos para um canal ter durabilidade, longevidade e perenidade, para ele ficar ao longo dos anos e ser perene. Ele está ali sempre funcionando. Se não tiver um posicionamento, o que é um posicionamento? A forma que você é visto. Porque uma coisa é você falar, mas outra coisa é o que o outro entende. Então, posicionamento é a percepção da tua audiência. E posicionamento é definir para quem você fala, sobre o que você fala. Essa é a primeira coisa. E esse tipo de escolha, ela faz muita diferença, porque se a pessoa não tem um posicionamento bem definido, ela está focada no dinheiro, só enquanto vai fazer. E esse é um problema, porque
É normal, é natural, todo empresário quer fazer mais dinheiro. E literalmente quem não está no YouTube está deixando muito dinheiro na mesa, por quê? Porque quando a pessoa se posiciona, ela ocupa o espaço dela, ela faz o quê? Ela toma aquele espaço, ela começa a falar sobre aquele assunto, porque no Instagram, e vou fazer uma comparação aqui, não é para dizer qual que é melhor ou pior, mas é uma comparação importante. As pessoas estão ali com o celular e estão rolando tela. Rolando tela todo dia, às vezes são curiosos, muitas vezes são parentes e parente não compra. Não. Agora no YouTube, eu pergunto para você hoje, você faz pesquisa no YouTube? Você faz pesquisa no Google? Muito provavelmente sim. O YouTube é a nova televisão mundial. E quando você pesquisa alguma coisa, quantos por cento você está interessado em comprar, adquirir ou saber mais? Muito mais. 100%. E mais, o meu tempo no YouTube, geralmente, assim, eu tenho escutado um pastor que ele já faleceu e talvez 1 hora por dia eu escuto ele, porque ele tem uma série de palestras, treinamentos que me chama atenção. Agora, no Instagram, é muito menos. E é o que você falou, você passa e às vezes é mais perdendo tempo, na verdade. E tempo de qualidade é profundidade. É. E jamais se contenta com o raso quem experienciou águas profundas. Ou seja, quando você tem um nível de conhecimento, é obviamente que você faz uma pesquisa, você quer um conteúdo mais aprofundado. E hoje no Insta, e não jamais estaria falando mal, eu também atuo na plataforma, Sim. só que é um conteúdo muito raso, é 1 minuto, 2 no máximo, e não aprende. E hoje as pessoas, muitas querem entender, querem se conectar, querem viver a realidade e aprender a entender por quê. A profundidade hoje está no YouTube. E pensa, Sim. há 10 anos atrás, quanto custava uma propaganda na televisão? Caríssimo. Caríssimo. Hoje você tem uma televisão na sua mão, que vai estar no quarto, vai estar na sala. Alcança muito mais, talvez, a atenção hoje. Pergunta. Nós tivemos o evento falando sobre legado. Como é que você conecta o que você faz com o legado? Muito bom. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Sobre legado, eu vejo que muitas vezes nesse mesmo detalhe sobre posicionamento é sobre o que você quer lutar, sobre o que você quer mudar no mundo. Porque o propósito, ele vem de uma indignação, algo que você quer mudar, algo que está no teu coração, que você viveu, porque você só pode ensinar aquilo que você viveu. E como eu vivo do YouTube há 5 anos, eu posso ensinar isso com autoridade, maestria, humildemente falando, porque hoje atuo no maior canal do mundo, no meu segmento, durante 5 anos, porque eu estou pelo dinheiro. Obviamente não existe algo muito maior, ajuda o aposentado, o pensionista, às vezes é um vovô, uma vovó, que pode ser que seja as últimas palavras que essa pessoa escuta. Então eu carrego uma responsabilidade muito grande. E fazer isso com prazer, com gosto, gravar todos os dias, é sobre que você que está buscando se posicionar, o que está tocando no teu coração aí. Muitas vezes você deixa de falar com medo do que os outros vão pensar, e aí você deixa também de ajudar muitas pessoas. Você passou quantas coisas? Se eu perguntar para você qual é a FIP do teu cérebro hoje, quanto vale tudo que você passou até aqui, a cotação, tudo que você teve que investir para estar vivendo o que você vive hoje. Só que isso é algo sobre o talento que foi colocado em você, que você desenvolveu, agora você tem a oportunidade de transmitir isso para as outras pessoas e ajudar. E é sobre transbordar. O legado, né, ele tem sobre o transbordo uma ligação direta. Vou pegar um pouco da minha história, tá? E tem uma frase que eu uso muito que é vida vivida, vida experimentada e vida real. Eu falo que eu cansei de querer viver a vida dos outros, cansei de experimentar as coisas baseado na experiência de alguém e eu decidi viver coisas reais. Então, minha jornada, nunca quis gravar, até meus 44 anos de idade, achava que jamais gravaria algo, jamais teria um bate-papo igual eu estou tendo com você e me fechei. Comecei devagarzinho, abri a boca, fui. Hoje eu já me desenrolo mais. Mas ainda tenho um ponto que me trava. Como que... A minha cabeça é a mil, tá, João? A minha cabeça, tá aqui, eu tô aqui, eu fico vendo imagens, doideira. Eu falo, Deus, me mostra por que o Senhor me fez assim. E Ele tem me mostrado. Ele falou, você tem muita energia, você tem a habilidade de fazer coisas que outros não têm. Aí eu vou colocar minha dor pra você, que eu creio que vulnerabilidade é bom. Você ser vulnerável para receber um conselho. Eu tenho dificuldade, quando fala de YouTube, como que eu vou pegar um conteúdo e eu vou seguir ali, ó? Porque eu imagino, tá, aí você me corrige, Sim. que você tem que ter uma sequência para ter profundidade, igual você falou. Claro. Já Tem entendi. cura isso? Tem jeito? O que você falaria para... Assim, eu acho que tem milhares de pessoas que não... Ela tem, tá lá dentro,
Mas ela consegue transmitir. Como é que eu externo isso? Muito bom, tá? Por quê? Alguns pilares, né? Vou trazer 5 aqui e depois eu vou explicar sobre exatamente essa resposta com uma analogia e uma história que fica muito simples para as pessoas entenderem. 5 pilares principais: posicionamento, conteúdo, cronograma, monetização e tecnologia. Tá? Esses são os pilares iniciais, são 9, mas deixa eu colocar um pouquinho sobre esses aqui e trazer essa resposta. Se nós analisar a Fórmula 1, há 10 anos atrás, para trocar um pneu, tá? E também injetar 50 litros de combustível, eles levavam 20 segundos. O que é que levou eles, de 10 anos para cá, eles passar de 10, 15 segundos que eles levavam para 4? São 2 coisas: treinamento e ferramenta. Então, hoje, quem treina isso, a repetição é a mãe da maestria. Você começar a gravar vídeos e se desenvolver e não ficar parado com o próprio medo, porque o medo é acreditar no invisível como se já fosse certo. E não é. E aí, quando você treina isso, a habilidade ela começa a melhorar e você tem uma ferramenta. Por exemplo, hoje nós desenvolvemos uma tecnologia única no mundo que se chama iTube Genesis. O que ela faz? Hoje, simplesmente... É sua? É minha, é nossa, Legal. no caso do meu time. Tecnologia iTube Genesis. Né? E o que ela faz? Pensa comigo. Para fazer um time bom do YouTube, para um canal realmente performar, precisa um designer, um copy, um especialista de SEO, um cara que comanda, um cara que sabe das tags, fazer uma descrição e ainda fazer o script. E o gestor, para depois... São umas 7 pessoas. Uau. Eu desenvolvi uma ferramenta que ela faz o trabalho das 7 pessoas. Não, para. E é justamente por isso que também a ferramenta nos diferencia do mercado, mas se eu te entregar hoje uma ferramenta para te ir lá trocar o Fórmula 1, o que vai acontecer? Você vai ter que praticar. Vai ter que ter treinamento. Então, o que a gente faz? A gente traz o treinamento, que é uma metodologia, para usar isso, para que de forma infalível a pessoa cresça de forma exponencial no YouTube. Por que a gente está hoje atendendo mais de 10 países com mais de 15 mil alunos? Porque nós desenvolvemos uma metodologia que é a prova de falhas com uma tecnologia que ajuda de forma extraordinária. Faz capa, faz título, faz SEO, faz descrição, faz o script. O empresário que não conhece uma ferramenta assim, que não tem acesso a uma tecnologia assim, ele pode crescer no YouTube? Pode. Porque vai demorar muito. Vai demorar muito mais. Ele está trocando o pneu, abastecendo a ferragem. Está no macaco. Ainda é. Fazendo o pessoal força. Tá chegando, estacionando, trocando, já deu 3 voltas, ele sai. E olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma bomba, tá? Eu vou liberar. Posso falar uma bomba aqui? Claro. Olha aí, então. Se segura. O YouTube lançou agora uma tecnologia própria dele, que a tua transmissão, mesmo que você fale em português, ela já tem sincronia labial para mais de 8 línguas, mais de inúmeros países, automático. Então você se torna uma autoridade internacional. Então, se o teu conteúdo, ele aborda, digamos, gestão, negócios, que é uma coisa mundial, cara, quanto vale para você se tornar uma autoridade? Quanto vale você se tornar uma referência a nível mundial? Nós temos vários cases. O meu canal, por exemplo, hoje com 2,5 milhões, mas incrível, tem inúmeras parabéns. pessoas no Brasil que eu já atendo. Posso falar Pablo Marçal, é o professor, posso falar Dano Ladeira. Então, inúmeros que eu consegui ajudar nisso. O próprio Wendel Carvalho também, porque isso abre uma janela muito grande a nível mundo. Não, às vezes a pessoa pensa só no bairro e tudo bem na cidade, porque ela ainda está com a mentalidade limitada. Porque ela tem só a vista. A vista é o que os olhos humanos enxergam, mas a visão é algo muito mais expandido. Além. É onde você pode chegar e a vista revela de onde você veio. Essa ferramenta sua, ela é cara, ela é acessível? Muito bom. Depende de um treinamento com você, uma mentoria ou não? Muito a pessoa bom. chegou, fez o download, pagou, é uma subscription... E ela começa a usar ou ela vai ter que ser treinada? Muito bom, ótima pergunta. Não, eu tô falando por quê, João? Assim, você conheceu aqui nossos passos e eu falo que uma coisa que queima no meu coração, tá? Eu já estou aqui nos Estados Unidos tem 27 anos. Até 2022 eu trabalhava duro, ganhei dinheiro, deu certo. Deus foi assim misericordioso, me conectou com pessoas. Eu peguei o que meu pai falava sobre negócio, o que minha mãe falava sobre ser generoso, juntei os dois e deu certo. Mas deu muito trabalho. Aí quando eu participei de uma palestra, lembra? 23 anos nos Estados Unidos, eu nunca tinha participado de uma palestra, de um treinamento. Sabe por quê? Um dia alguém me falou que, Estados Unidos é bom, dá pra ganhar dinheiro, mas você tem que trabalhar muito. Cuidado. Tem que trabalhar muito, duro. E aí eu participei de uma palestra, comecei a me conectar com coisas novas, possibilidades novas. E eu sempre falo que o seu propósito tem uma conexão com a dor sua, algo que você sofreu. Então, quando eu peguei e falei,
15, 20 anos com a minha empresa, não sabia quanto ela valia, não tinha controle financeiro, eu tinha reserva porque eu já tinha uma noção que era importante. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que levar isso para outras pessoas. Então eu comecei a investir em negócios, mesmo sem saber muito. Então hoje eu invisto em mais de 20 negócios. Aí eu peguei um de tecnologia, um de gestão, marketing, para poder ter essa comunidade, para poder ajudar. Então, ajudar outros empresários, mover pessoas que têm a ver com o que eu acredito. Então, quando você pega e fala de uma ferramenta dessa, eu falo, eu quero divulgar. Eu quero trazer ela para dentro do meu ecossistema. Eu quero trazer ela para poder ajudar. Porque se eu ajudo mais pessoas, o que acontece? Eu cresço. Eu vou semear na vida da pessoa. Então, parabéns. Eu pergunto porque é uma ferramenta boa. Show. Eu tenho alguns níveis, né? De acordo com a pessoa está começando, a pessoa está intermediária, a pessoa já está com um canal relevante. Então, eu preciso entender o contexto da pessoa. Porque eu tenho treinamentos de entrada, valores muito em conta, valores intermediários até uma tutoria. Porque o que acontece? No Brasil existe algo chamado mentoria. Aqui nos Estados Unidos deve ter também. Tem. Só que um grupo cheio de gente no WhatsApp, que não tem nada personalizado, que não é desenhado para o empresário, é muito mais difícil. O cara tem que ser bom para conseguir, o próprio empresário. Mas eu criei algo que é um desenho, que eu entendo todos os pilares, né? Conteúdo, cronograma, posicionamento, monetização, tecnologia, comunicação, mentalidade, estratégia, segurança, todos os pilares que o YouTube exige para durar. E aí eu coloquei isso na ferramenta, eu coloquei numa metodologia e isso se chama tutoria. Não é somente gravar, você tem que atender os requisitos para que tem uma estrutura seja maior. E claro, tem vários detalhes, né? Às vezes lapidação na própria comunicação, mas eu vejo pessoas comuns tendo resultados extraordinários. Porque não precisa ser um empresário, tem o empreendedor também. É claro que eu atendo muitos grandes empresários, não dá para confundir, porque tem pessoas que estão começando, tem pessoas intermediárias. Eu atendo todas as pessoas, desde até grandes CEOs. Qual que é o maior erro das pessoas quando elas iniciam? Achar que vão ficar ricas só com conteúdo e não aproveita a questão de fazer negócios através da visibilidade e o alcance? Focar só no dinheiro que vai dar. Dinheiro. Ela esquece o porquê que ela está fazendo aquilo, porque tem algo por trás que é maior do que o dinheiro. É difícil e às vezes as pessoas não conseguem entender, porque quando fala de propósito, o João fala porque está ganhando milhões. E tá certo. Porque mas algum dia você não ganhou milhões, exatamente, você teve por que isso, começar. O que me fez fazer isso e continuar e crescer de forma exponencial foi se manter no propósito. Entendeu? Se manter. Porque eu poderia ter vendido aposta, o tigrinho, coisa que toma dinheiro das pessoas, que eu sou contra isso, eu não prezo por isso. E eu nunca me vendi por isso. E já me ofereceram dinheiro por isso. E aí eu vi outros canais que fizeram, acabaram se perdendo e tentando fazer coisa que não é correta, fora de princípios. Eu acho que quem tem princípios rege sobre isso, caminha sobre, não ser só sobre a palavra, mas tem princípios de honra, de verdade. Você não vai... Cara, não vai se perder, não vai se vender. E isso traz longevidade e exponencialidade, porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Você grava todos os dias, você sobe um vídeo todos os dias. Qual que é a frequência ideal para quem vai começar agora? Isso, acho que essa é a pergunta que todos me fazem. Você quer saber como crescer no YouTube da forma mais rápida possível e como funciona a forma... Eu vou revelar agora. É uma aula, tá? Eu tô aproveitando aqui. Vou revelar aqui a fórmula do YouTube, que muitos falam que é uma fórmula secreta. Mas ela é secreta porque poucos sabem. Como que funciona a velocidade de crescimento? A velocidade de crescimento ela é atrelada diretamente à capacidade de produção. Quanto mais você grava, mais você cresce. Obviamente que ela tem um limite, é como se fosse um funil. Não adianta eu querer gravar 5, 10 por dia, mas a velocidade de crescimento é de acordo com a capacidade de produção. Só que, João, mas eu tenho um negócio que fatura e eu entendo, porque eu atendia no balcão. Então, a gente ajusta para o empresário que ele tem pouco tempo. João, mas eu não tenho tempo. Não, tempo tem, mas não tem prioridade. Mas no pouco tempo que ele tem, com a ferramenta que a gente tem, eu encaixo um negócio que está faturando muito para o YouTube, ele equalizar, chegar igual ao negócio e ele fazer o próprio negócio dele exponencializar. Porque ele não vai poder tirar o tempo do negócio que já está dando dinheiro para fazer outro que vai começar, se for o caso. Mas o que acontece? Eu já ajusto o cronograma de tempo, que é um dos pilares que a gente estrutura, para que esse canal ele não tire do que ele já faz, ele some. Porque a minha empresa cresceu conforme a visibilidade foi subindo, as visualizações, e quando eu vi que equalizou, eu não atendo mais operacional, eu faço vídeo, meio que a parte comercial, e hoje, todos os dias, quase 1.000 clientes vêm para comprar os nossos produtos, porque o canal é muito grande. Sim. É sobre o que eu quero falar ou sobre o que tem que ser falado para viralizar? Nossa, agora explodiu tudo aqui. O homem tá explodindo tudo aqui. Você sabe que gente, vocês não estão entendendo. Eu tô literalmente
E ele já tinha que estar indo embora, mas eu tô segurando aqui, tá? Então, vamos... Eu cheguei dos Estados Unidos aqui, acabei de fazer uma palestra, tenho que ir lá fazer os autógrafos. Olha só que interessante isso aqui, tá? Você falou como que é a outra forma, revelar mais uma aqui, então. Vamos liberar o ouro em pó aqui, tá? Olha só. O segredo para criar conteúdo que dá certo. Minha nossa, essa você não vai querer perder, se segura aí. O segredo para criar conteúdo não é o que você quer falar. É que o teu cliente quer saber. É o que ele está pesquisando. O erro dos criadores também é criar conteúdo da cabeça. E ele tem que criar sobre o que as pessoas estão querendo saber. E hoje tem inúmeras ferramentas que eu gostaria até de ter mais tempo aqui e revelar. E podemos combinar para mim trazer aqui uma estratégia. Porque quando eu compartilho as minhas melhores sementes, a minha própria plantação é adubada. Vem pelo pólen, como um fazendeiro que todo mundo estava investigando ele porque ele tinha tanta prosperidade. Porque ele compartilhava as melhores sementes. Então, eu vou me comprometer de voltar aqui. Mas mas tem mais... trazer estratégias para vocês aqui. A última. Bora. Vamos lá. Bora. Assim, dentro de um primeiro passo, eu estou muito voltando no primeiro passo porque eu acredito muito na pessoa que está estagnada e não acredito que ela consiga fazer o que você fez através do que você ensina. Então vamos lá. Eu tenho vários negócios, eu invisto em empresas, eu tenho uma empresa que financia imóveis aqui nos Estados Unidos. Mas eu sou apaixonado por transferir o que eu vivi para as pessoas. Eita, hein? Então, o cara não tava no YouTube. Não. Calma. Agora, hein? Eu sou apaixonado em falar o que eu vivi, falar a vida vivida. A frase que eu te falei, vida vivida, vida experimentada e vida real. Mas aí como é que eu faço? Será que eu tenho que começar com os negócios primeiro ou eu vou na essência o que queima dentro de mim? Boa, eu acho que isso é... Para fechar, tá? A última pergunta. Isso aí é o fator chave. Tá? O fator chave é definir a estratégia de posicionamento. Como você quer ser percebido. E esse tipo de estratégia eu preciso ouvir a tua história. Eu faço isso com empresários. Eu escuto a história dele. Eu vejo o conhecimento que ele tem. O que toca no coração dele. Os negócios que ele tem. Porque o YouTube não é um canal. O YouTube é uma extensão de você e do seu negócio. O meu canal, por exemplo, um dos meus canais, o João Financeira, que fala sobre empréstimo consignado. Então lá é uma extensão do meu negócio. Eu falo sobre o crédito consignado, o cartão de crédito, eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre os problemas financeiros que eles têm. E falando nisso, eles já querem comprar de mim. E o que você vai fazer? O teu canal ele vai alimentar o teu ecossistema. O teu canal ele vai ser uma mídia, entre aspas, gratuita para fomentar, porque as pessoas vão ver a tua verdade, vão ver a tua história, vão se conectar contigo. Poxa, eu quero estar lá com o Lúcio Cast, eu quero gravar com ele, eu quero estar com ele, eu quero entender mais como que ele fez isso, que ele passou tanta coisa que eu também estou passando. Porque o papel também nosso é gerar pontos reais de identificação. A pessoa vai dizer assim, caramba, ele é igual a mim, e eu estou passando isso, eu estou nessa fase aqui, e aí eu consigo ajudar. O nosso papel como bons comunicadores é fazer isso com as pessoas, é pegar, poxa, eu já passei por esse deserto, eu já sei como é que é. Só que muitos estão ali no deserto e eles são orgulhosos que eles acham que vão conseguir sair sozinhos. Eles podem até sair, só que vão demorar muito mais. Então, eu quero parabenizar você, a estrutura do podcast, a tua história, que eu escutei uma parte dela na palestra aqui, porque você faz jus e honra isso pelo fato de tocar no teu coração e querer compartilhar com as pessoas. E é justamente isso que eu faço com os empresários. Pegar empresários comuns, tradicionais, às vezes empresários com muito sucesso que precisam aparecer. Tem moedas de ouro no fundo do mar que eles podem dizer assim... Eu anotei aqui. Porque eles vão olhar o palco deles, mas vai olhar o bastidor que ele passou. Aquelas pessoas que vieram lá atrás, estava conversando aqui com o chefe também, olhando o Bruno Avelar, lá atrás, o Thiago Brunet, muitos que vieram para cá também. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande, todo mundo foi uma construção. E eles precisam, as pessoas precisam olhar os bastidores, o começo da semente, como você falou, passou a pressão, passar por aperto, perrengue. E é só essa pessoa que passa por isso que ela vai crescer e superabundar. Então, pra gente fechar aqui, eu entendi que muitas coisas que eu não fiz é porque eu não tinha o passo a passo, é porque eu não fatiei. Então, eu sou um sonhador, eu imagino grande. E eu aprendi a fatiar. Então, pra gente fechar aqui, a pessoa que hoje falar, eu vou entrar na plataforma, como que é? YouTube... iTube Genesis. iTube Genesis. Eu vou pegar ali, vou assistir as aulas, eu vou cumprir o que diz que tem que fazer ali, a direção que você dá. Tem um tempo
que você pode falar, Lúcio, ó, tempo X. Porque isso é importante. Sabe por que eu tô perguntando isso pra você? Porque as pessoas superestimam. Porque eu não quero que a pessoa que tá assistindo agora fale, isso é só para eles, é só para os outros. Não, não, não. Se você entender o tempo, agora você tem que ser paciente e resiliente para poder construir o que você quer. Me dá uma ideia de tempo pra gente fechar. Aí nós fechamos e... A melhor ideia para a pessoa entender o tempo que vai demorar para ela crescer também, ela tem que primeiro olhar para o tamanho do nicho. Porque quanto maior for o tamanho do nicho, o tamanho do mercado em si, maior a proporção e velocidade de crescimento também. Além do que eu falei já de capacidade de produção, o empresário, o empreendedor, a pessoa que quer começar, ela tem que saber o tamanho do nicho. Por exemplo, eu tenho mentorados de imóveis de alto padrão, construtoras. Cara, o nicho é muito pequeno, mas olha o seguinte, e se der 1000 visualizações e ela vender um imóvel de 15 milhões, quanto valeu o vídeo? Então não é sobre quantas visualizações você vai ter, é sobre quanto você tem capacidade de comunicação para convencer, converter, ter clareza. Então tem muitas coisas atreladas ali dentro, que dentro da plataforma, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos eventos agora ao redor do mundo que eu venho fazendo também, que eu passo esse passo a passo, que é o quê? Que é entender o tamanho do nicho, que é entender, saber se posicionar, lapidar a comunicação e, óbvio, o conhecimento não é sobre você ser o melhor, é sobre você ajudar grupos de pessoas que são piores que você, que estão em fases anteriores. Só que isso é parado pelo perfeccionismo e muitas vezes pelo orgulho. Tem muito empresário que não vai estar no YouTube, não é sobre o dinheiro, você que está muito bem estruturado, eu faço muito dinheiro. Não, o YouTube não é sobre dinheiro. É sobre você honrar aquele dinheiro que foi colocado na tua conta nesses anos, a prosperidade que foi derramada sobre você. Se você esconder esse talento, o que aconteceu na parábola dos talentos? Aquele que escondeu o talento. Hoje, se você tem muito dinheiro, fatura muito e está escondendo o teu talento, antes que o muito que foi colocado lhe seja tirado. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E essa talvez seja para você. Obrigado, eu quero que você saiba que aqui é sua casa. Sempre que você estiver em Orlando, estou à disposição, o espaço, esse ambiente. Obrigado por transbordar aqui no podcast, na palestra. E continue, eu creio muito na semente. O que você falou impactou minha vida e vai impactar a vida das pessoas que estão escutando. Então, compartilha. Gente, abre a boca. Eu falo que é duro quando a gente não abre a boca. E aí, quando você abre, você começa a perceber que o que você tem valor. Que o que você tem impacta alguém. Então, Deus abençoe, prospere sua vida, que você seja... assim, muito mais próspero e que mais pessoas sejam impactadas através da sua vida. Amém. Muito obrigado pelo convite. Você que está aí, desejo na sua vida prosperidade, plenitude, sabedoria, abundância, entendimento na sua jornada. E uma palavra para você está em João 10. João 10:10 diz, quero que tenhas vida e vida em abundância. É isso que está sendo derramado sobre a tua vida. Um grande abraço. Obrigado, João. Valeu.